eu só tenho uma pauta, uma única pauta. Alertar as pessoas que a classe média universitária não é o povo. A classe média tem um espaço importante na política, eu vou repetir. Já tinha acertado Gramsci de perceber que ali a veia de comunicação, seja na universidade, seja depois do que ela conquista com a universidade. A posição de professor, a posição de jornalista, a posição de advogado, de juiz. Né? Gramsci percebeu bem, do jeito que a estrutura social é articulada, se você toma esses locais, você vai conduzindo a estrutura da consciência das pessoas para onde você quer. Então, eu não estou dizendo que isso é irrelevante. Na verdade, o que me assusta pra caralho é que isso é muito relevante. O que eu percebo, olha só, o que eu percebo é o seguinte, as pessoas falam do pobre metafórico, como se o pobre metafórico fosse uma pessoa que você encontra na rua, você reverte o voto da pessoa, porque se sentou do lado dela no Uber ou no ônibus e falou, você sabia que na política, não sei o que, aí 5 minutos ali, você senta com a pessoa e fala, você sabia que o BPC... E aí você muda o voto da pessoa, né? Então veja se eu consigo explicar para vocês. Por que eu consigo virar voto contra esses filha da puta do webcomunismo? É porque eu sentei do lado dele, né? Eu fui lá fazer safari de pobre, né, em algum lugar, e aí comprei uma... vai lá no cabeleireiro, senta lá no cabeleireiro e fala, o que você pensa sobre política? Em 10 minutos ali, enquanto o cara corta o seu cabelo, você vai virar o voto do cara? Em safari de pobre? Vai fazer safari de pobre? Então, veja, eu consigo reverter um voto ou outro, e consigo, é claro que eu consigo, é evidente, já várias pessoas disseram isso, que eu votaria nesse cara e agora não voto mais. Eu consigo porque eu tô há 2 horas aqui conversando em um único vídeo. Eu tô há 2 horas, 365 dias por ano, todos os dias vindo aqui falar. Às vezes você concorda, às vezes você discorda, às vezes você pensa bem, às vezes... E aqui é claro, ó, tu virou o meu voto do webcomunismo antipetista, ainda estou e disputo ao P. Pronto. Aí você vai ver. Que eu estou tentando explicar. Ó, eu fui um desses, etc. Por que eu consigo fazer isso? Então deixa eu explicar para você. Eu consigo fazer isso na medida em que eu tenho tempo livre, que eu tenho um certo estudo para eu ficar cuspindo alguma coisa que... Porque não é toda hora que eu venho falar de política, né? Eu falo de outras coisas, aí chama atenção um outro assunto, aí eu passo aqui 3 anos falando, você ouve uma vez, não concorda tanto, aí no outro dia eu martelo de novo, e etc, e etc, e etc. Aí lá na frente muda. Por que eu mudo a opinião de um ou outro? Porque eu tenho tempo livre, porque eu tive tempo para estudar. Aqui, ó. Tem aqui, são vários. Quase saí do PT por conta deles e você abriu meus olhos, principalmente em relação a Haddad, também, e aí vai, tá? Então, assim, tem pessoas que eu faço, então eu vou explicar para vocês como é que faz, tá? Vou explicar para vocês. Primeiro, você tem que ter uma formação em ensino superior, para você ter um monte de assunto para falar da partir da sua formação. Não estou dizendo que pode ser outra coisa, claro que pode ser outra coisa, mas aí você precisa do tempo para construir o público. O tempo que constrói o público, você constrói o público, o YouTube começa a te dar retorno financeiro, então você se mantém fazendo, porque se não estiver dando retorno financeiro, você tem que comer todo dia. Então você precisa de alguma bagagem inicial para ter esse tempo livre e investir em gastar seu tempo à toa, enquanto não dá retorno financeiro. Só quem consegue fazer isso é o quê? A classe média. Mas eu conheço um youtuber que ele é super pobre e ele começou do nada e etc. Ok, não são 50. Dos 50 que você assiste. Dos 50 que você assiste, 48 são tal qual eu descrevi. Você precisa estar em idade universitária para não estar trabalhando o tempo todo, para poder ter tempo para falar, entendeu? Aí eu digo para vocês, olha só,
esta posição da galera que está se construindo, circulando Glauber e sua turma, é uma posição de classe média. Essa posição de classe média, ela tem vocal, porque a classe média tem importância. A classe média não é insignificante, tudo que eu estou dizendo é o contrário. Eu digo, na medida em que essa classe média universitária, comunista, a classe média comunista, chega na internet, coloca essas questões e apresenta a importância de se separar do PT, eles têm um ponto. Qual é o ponto que eles têm? A imagem do PT, porque governou durante 500 mil anos, com todas as contradições que vêm da governabilidade, mancha a imagem dessa pessoa. Todos os erros, os defeitos, as limitações, os conluios, os crimes que estão colados na imagem do PT, essa galera não quer respingando nela. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Só que essa zona norte do caralho, ela não vem para outra coisa que não seja você ter apetite de juventude, mas ser composta por classe média. Porque é importante repetir que é uma composição de classe média. Porque a classe média aventureira está dizendo, quanto mais a gente dizer que a gente vai vir para fazer e para acontecer e para brigar com as forças instituídas, quanto mais a gente fizer isso, mais o povo gostará da gente. O povo quer isso. O povo quer revolta antissistema. O povo quer que você exploda um banco. O povo quer que você diga que você é contra tudo isso que está aí. Porque está todo mundo cansado de tudo que está aí. Essa é a razão que o povo está votando na direita. A direita vem e fala, sou contra tudo que está aí. Então a esquerda tem que vir dizer que é contra tudo que está aí. O povo quer ouvir você falar que vai quebrar tudo, que vai entrar em revolução, que você vai matar todo mundo, que vai resolver todos os problemas. Sabe quem quer escutar isso? A classe média. O povo, as pessoas populares, as pessoas pobres, elas têm simplesmente uma indignação difusa com as benesses de quem é poderoso. Só. O povo quer comer no final de semana